do Vídeo Real significa saída do Caio Jorge, Gabigol, ano que vem? Aproveitar esse gancho aqui, ô Samuca, para você já falar desse anúncio, né? O Cruzeiro simplesmente foi lá e pá! Notificação pintou, mas essa notificação boa que a torcida gosta, Samuca. Pois é, o pré-contrato, né, com o Neisser Villarreal, 5 anos, o contrato dele termina em novembro e a partir de dezembro é jogador do Cruzeiro. Até falei nas quentes hoje, Valu, já tem uma chance dele se valorizar antes mesmo de jogar com a camisa do Cruzeiro, porque ele vai disputar o Mundial Sub-20. Né? Ele fez um grande sul-americano, mas foi um grande sul-americano mesmo, e aí chamou a atenção de vários clubes europeus, mas o Cruzeiro conseguiu esta negociação. E é um atleta jovem ainda, né? É uma boa aposta, é um bom achado aí do departamento de scout do Cruzeiro, mas não acho que ele chega sendo uma realidade aí ao ponto de já não ter um Caio Jorge, né? Mas claro que ele vai ser trabalhado aí, é centroavante de origem, pode jogar pelas beiradas, mas como centroavante é muito rápido, né? Finaliza bem, 1,86 m, então... curiosamente, só que aí a gente não tinha informação naquela época, quando a gente trouxe aqui que tinha um colombiano oferecido ao Cruzeiro, o Caio e o Pedro, eles fizeram um exercício aí de sair falando, de buscar alguns nomes, né, que poderiam. Acho que o Caio colocou o Neisser Villarreal nessa história aí e acabou que depois veio esse anúncio ontem por parte do Cruzeiro, né, Sky? Nós dois falamos a verdade, Samuca, tanto eu como o Pedro. Mas, enfim, ele foi uma aposta muito interessante. Inclusive, até fiz um vídeo ao longo da madrugada lá para o Fala Cruzeirense. Para quem quiser ver depois aqui do Esquenta para o Jogo, acompanhe lá a análise que eu fiz sobre o Neisser Villarreal. Mas mais uma aposta interessante do Cruzeiro, né? Que só reforça o perfil que o clube tem no mercado. O sul-americano dele foi coisa muito séria. Para se ter uma ideia, ele ficou aí por um gol de igualar o que o Neymar fez em 2011. Neymar, que foi o maior artilheiro de uma única edição de Sul-Americano Sub-20, e o Neisser Villarreal ficou por apenas um gol. Uma competição que tinha a Cláudia Echeverri, que hoje está no Bayer Leverkusen, pertence ao Manchester City, o Franco Mastantuono, já camisa 10 da seleção argentina quando não tem Messi, também está lá no Real Madrid. Então, dentro de uma competição com grandes jogadores, ele foi muito bem. E aí vale mencionar isso que o Samuca falou, né? Porque ele atua mais como um centroavante, né? Saindo muito da área, porque tem essa capacidade. E aí, no Milionários, depois do Sul-Americano Sub-20, dentre vários fatores, a queda dele de rendimento vai muito ao encontro do fato dele ter passado a jogar mais como ponta, né? Principalmente pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Milionários por lá tem o Falcão Garcia, o próprio Castro, e aí até para acomodar melhor esse centroavante, o Villarreal foi tirado aí da parte de dentro da área, ou até mesmo das proximidades da área. E é onde ele rende melhor, né? Porque é um cara que pode sim atuar como centroavante, como meio atacante em uma zona central, até pode jogar como ponta, mas não é a melhor versão dele. E me chama muita atenção, Valu, dentre várias características, né? Porque é um cara técnico, forte, adaptável. Isso para alguém de 19 anos é muito interessante, mas a capacidade que ele tem de acelerar em espaços muito reduzidos, muito curtos. Isso é importantíssimo dentro do esquema de jogo do Jardim, principalmente pensando em adversários que vão jogar de uma maneira mais fechada, né? Ainda é um cara que tem que ser desenvolvido, lapidado, mas vai encontrar um ótimo cenário, né? Um Cruzeiro sob o comando do Jardim, que sabe muito bem trabalhar com jovens, um clube ajustado, que tem aberto cada vez mais as suas portas para esse tipo de jogador, e claro, um time, um elenco de muita qualidade. Então, acho que tem tudo para dar muito certo, mas assim, eu espero que na próxima temporada ele seja uma peça inicialmente de composição. Não quero imaginar a saída de Caio Jorge, Gabriel Barbosa, enfim, de qualquer outro jogador importante do setor ofensivo, até porque o calendário do Cruzeiro tende aí a estar mais pesado, quem sabe com uma disputa de Libertadores, então é muito importante ter um elenco mais extenso, mas é um cara sim, pode agregar bastante. Excelente aposta de baixíssimo risco, né, Valor? Porque quando você assina um pré-contrato com um atleta, você reduz consideravelmente os custos dessa negociação, né? Você não tem que, por exemplo, negociar ali com o clube.
Então, eu acho uma aposta muito interessante do Cruzeiro por tudo aquilo que o Caio colocou. Tem um tempo que não entra em campo, talvez até por essa questão contratual, né? Por já estar com seu contrato para ser encerrado em novembro, talvez por isso passou a ser menos utilizado. A gente não sabe há quanto tempo o Cruzeiro está com essas negociações em andamento. Perdeu um pouquinho de espaço ali no Milionários por conta disso, mas realmente deixou uma impressão extremamente positiva na competição ali sub-20 que fez pela seleção. Pelo Milionários não fez lá tantos gols, não deu lá tantas assistências quanto... Aliás, acho que ele não chegou a fazer gol nesses 15 jogos pelo Milionários, só chegou a dar assistências. Depois tem que conferir aqui os números. Mas... É isso mesmo, Rafa. Isso mesmo, né? Mas muito em função disso também que o Caio falou, acabou precisando ser deslocado ali para acomodar um centroavante que foi contratado para isso, né? Para essa função. Então, tem a sua versatilidade, mas claro que acabou sendo deslocado da função onde talvez renda mais. Mais uma contratação bem interessante do Cruzeiro, visando o médio e longo prazo, visando que esses atletas sejam desenvolvidos num contexto favorável. Eu acho que a gente tem um time muito bem encaixado, e aí quando você traz jovens de potencial, claro, considerando que eles vão se adaptar, vão conseguir desempenhar o seu melhor futebol aqui, você acaba ganhando em qualidade por muitos anos, né? E, obviamente, enquanto o mercado lá fora não absorver esses atletas. Então, mais um movimento bem interessante do Cruzeiro, que com aquela carinha de scout, né? Toda a carinha do Joaquim aí nesse mapeamento, né? E parabéns ao Cruzeiro por essas apostas interessantes, porque acho que muda-se o perfil daquilo que o clube estava buscando. A gente já tem um time, para mim, uma base muito sólida, muito experimentada. Essa espinha dorsal titular do time do Cruzeiro é formada por atletas bem experientes, experimentados no futebol, e nesse contexto você trazer jovens promessas é bem interessante, tem tudo para que eles consigam se desenvolver bem aqui conosco. Estou otimista quanto ao futuro do Cruzeiro, Valu.